Olá, pessoal, trazendo um assunto de extrema importância para quem deseja estudar em mais alto grau, que são as técnicas filosóficas, né? Hoje, acho que todo mundo que realmente estuda seriamente sabe que as universidades, as faculdades não formam mais filósofo, né? Então, o que que acontece? Você aprende nas universidades apenas a parte, vamos dizer assim, de cultura filosófica. Então, você tem a cultura filosófica no sentido de, de ler, né? Conhecer a bibliografia filosófica e lê-la na máxima extensão possível. Depois, né, você pode dominar a técnica da análise desses textos lidos, né, para ter a certeza de que se compreende, né, o que se lê, e depois você tem, né, o conhecimento, né, histórico da filosofia, né, as escolas filosóficas na sua cronologia, né, e as relações que elas têm umas com as outras, né. Então, essas três coisas são ótimas, evidentemente, não há dúvida, mas ensiná-las não é ensinar filosofia, é apenas uma parte, não é verdade? Então, a rigor, ela é uma filologia, que é um estudo científico dos documentos escritos. Então, as pessoas não podem confundir, né, a filologia com a filosofia, não é verdade? Então seria um equívoco, né? Um equívoco no seu sentido etimológico, né? Então um equívoco dá o mesmo nome para duas coisas diferentes. Então, o que ensina hoje, né, o que faz nas faculdades, nas universidades hoje, não é ensinar filosofia, é, no fundo, transmitir cultura filosófica. O que é importante, não há dúvida. Mas, no máximo, você vai ser um erudito e não um filósofo no sentido, né, positivo do termo, né, no sentido realmente que fazia Sócrates, que fazia Platão, Aristóteles, não é verdade? Então, para entender o que é ensinar a filosofia, é preciso partir, né, de uma observação elementar. Então, a filosofia não é uma ciência, é uma técnica, né? Se uma ciência busca pegar um recorte, né, no conjunto homogêneo, né, de fenômenos e reduzi-lo a uma clave explicativa comum, né, que possa ser confirmada, né, ou até negada, impugnada, né, por todos os pesquisadores interessados. E o resultado dela é necessariamente uma série de sentenças articuladas, né, entre si por aqueles nexos lógicos, né, do mundo da experiência. Então, e tem todo aquele sistema de verificação. Já uma técnica ao contrário. Reúne, né, várias correntes causais autônomas e heterogêneas, irredutíveis a princípios comuns, né, e unificadas somente pelo resultado que vai auferir. Então, nenhuma técnica, por mais simples que seja, se reduz a uma aplicação de um princípio científico único. Então, nenhuma técnica a rigor deixa explicar-se totalmente pela ciência. A técnica tem a sua racionalidade própria, não é isso? Então, e interseccionada com a da ciência, mas não redutível a ela. Então, se você vê direitinho o que os filósofos têm feito ao longo dos séculos, desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, não é isso? Verá que a técnica filosófica se compõe da integração das seguintes atividades. Então, a primeira coisa para a pessoa ser filósofa, ela tem que treinar aquilo que a gente chama de anamnese socrática, que é analisar, né, o conjunto de suas ideias, né, da onde vieram, né,
e aquilo que você fala externamente para as pessoas, muitas vezes você não a vive internamente. E muitas vezes aquilo que você tem como valores internos, muitas vezes você não os expressa externamente. Então a anamnese socrática vem para ver assim, pô, da onde me veio essa ideia? Da onde me vêm as ideias que eu defendo? Enfim, então a anamnese, né, pelo qual o filósofo rastreia a origem das crenças e assume a responsabilidade por elas. E depois passa para um segundo nível, que é a meditação, pela qual o filósofo busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale. Ou seja, a realidade não vai mentir nunca. Então, numa experiência cognitiva originária. Depois, em terceiro lugar, no terceiro nível, vem o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Ou seja, existe uma tradição filosófica, então, uma tradição positiva iniciada por Sócrates. Então, em quarto lugar, a pesquisa histórico-filosófica, né, pela qual o filósofo se aposta da tradição. Ele faz parte daquela tradição, no caso nosso aqui da matéria, tradição positiva, trazida pelo filósofo Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho, Miguel Reale, isso para falar dos mais contemporâneos nossos, mas que vem desde Sócrates, Platão, Aristóteles, passando por toda a escolástica, Santo Tomás de Aquino e etc. Então, quer dizer, há todo por Leibniz, né, há toda uma tradição. E em quinto lugar, né, a hermenêutica, pela qual se torna transparentes para o exame dialético a sentença dos filósofos do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. Então a parte da hermenêutica também é importantíssima. Depois, insisto, o exame de consciência, né, pelo qual o filósofo integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica e não a pode trair. Não pode traí-la, né? E em sétimo, né, a técnica expressiva pelo qual se torna a sua experiência cognitiva, né, reproduzível por outras pessoas. Então, isso é filosofia no seu sentido integral. Você tem que ver alguém fazendo para que você faça também. Do mais, então, é cultura filosófica, né? Você vai ser um filólogo ou, no máximo, um filodoxo. Não um filósofo no sentido integral do termo, né? Você tem que fazer aquilo que fazia Sócrates, que fazia Aristóteles, que fazia Platão. Então, esse é o ponto, né, que diferencia um filósofo de um erudito, né? Aquela pessoa que só tem cultura filosófica, né? É um sujeito que sabe da filosofia, né, sem ter de assumir a responsabilidade pessoal de filosofar. É verdade? Então, esse é o ponto. Então, você pode fazer isso por meio do autodidatismo e procurar também, né, já que as universidades, como disse no princípio, não a fazem mais, ou procurar, né, de fato, alguém, um mestre, alguém que lhe possa conduzir nesse sentido. Ou seja, você vai ver ele fazendo a filosofia, então você vai vendo essa unidade aí do conhecimento na sua consciência pessoal, como nos afirmava o professor Olavo de Carvalho e entre todos os outros da tradição filosófica positiva. A indicação nossa é a Filosofia Concreta, do Mário Ferreira dos Santos, uma grande obra, a Filosofia e seu Inverso e outros estudos, do professor Olavo de Carvalho, mas também você ir nos livros mesmo, nas obras magnas de cada filósofo e as lê-la. Um grande abraço a todos. Então essas são, então, as 7 técnicas filosóficas. Um grande abraço a todos, na verdade. Então, a anamnese, a meditação, o exame dialético, o exame de consciência, a hermenêutica, a pesquisa filosófica histórica, né? A técnica expressiva, não é verdade? Essas são as 7 técnicas. Um grande abraço,
Muito obrigado, bons estudos.